Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de estatística, vamos falar hoje sobre silogismo categórico. Também um assunto que está muito em evidência nos concursos públicos, cobrado pelas mais variadas bancas aí. Conhecido também como quantificadores, uso de quantificadores. Então nós vamos falar sobre esses quantificadores, todo, algum, nenhum, as suas afirmações e as suas negações. Então vem comigo que nós temos uma aula aí muito gostosa para a gente poder aí saborear. Vem, galera, vamos dar o pontapé inicial aí, falando sobre silogismos categóricos, todo, algum e nenhum. Bom, a gente precisa inicialmente entender a definição desse silogismo categórico, né? Então eu trouxe aqui uma definição para a gente já começar sintonizando do que se trata isso daqui, né? O silogismo categórico, ele é uma parte do raciocínio lógico, né? Um dos assuntos que englobam o raciocínio lógico de forma particular, e a sua constituição na sua constituição possui 3 proposições, que são esses quantificadores que eu acabei de citar. O que eles fazem? Eles afirmam ou negam algo de forma absoluta e incondicional. Então, a nossa experiência hoje vai ser exatamente em, conhecendo esses quantificadores, nós nos posicionarmos com relação às afirmativas que eles expressam. E o que quer dizer essas afirmativas? Quando eu uso o quantificador todo, o que quer dizer todo? O que quer dizer algum? O que quer dizer nenhum? Então é muito bom que você se pergunte, tanto no final da aula você saiba responder isso. O que é o quantificador todo? Quando ele faz uma afirmativa, o que ele quer dizer? Quando ele faz uma negativa, o que ele quer dizer? Então, são coisas que você tem que estar buscando durante a aula. Então, eu vou estar explicando, vou estar falando sobre eles, e aí você começa já a dar respostas a essas situações. A mesma coisa acontece com o quantificador algum e com o quantificador nenhum. Eu vou fazer a afirmativa, eu vou fazer a negativa desses quantificadores e vou também fazer uma representação através de diagramas. Professor, como assim diagramas? A gente sabe que nós podemos representar conjuntos através de diagramas de Venn. E a utilização de diagramas na resolução dos exercícios, ela atua de forma muito ao nosso lado, ela contribui para que a gente mais facilmente consiga dar respostas, tá? E aí na nossa aula de exercício, você vai ver que eu resolvo quase todos eles praticamente só utilizando os diagramas. Ele ajuda a gente ter uma visão mais ampla do papel desse quantificador todo, algum e nenhum. Belezinha? Então vem comigo. Então isso é silogismo categórico. Bom, como eu já disse, ele corresponde às proposições formadas com o uso dos seguintes termos. Então, os termos que a gente vai usar, está aqui o todo, o algum e o nenhum. Esses três termos aqui formam o que nós chamamos de quantificadores, tá? Então, tem algumas bancas que trabalham com essa termologia. Então, você vai ver lá no edital. Quantificadores lógicos. Quem são eles? Todo, algum, nenhum. Tem outras bancas que no edital coloca lá silogismo categórico. Todo, algum, nenhum. Então são termologias só para expressar que esses termos aqui vão ser cobrados na prova. Então pode aparecer a palavra quantificador lógico como silogismo categórico, ok? Alguns livros didáticos também usam muito a palavra quantificador. Beleza, então nós já sabemos que vamos trabalhar com quantificadores. Vamos começar estudando então o quantificador
todo. Essa palavra é muito comum aparecer no concurso público. Inclusive, dentre os 3 quantificadores, o que mais aparece é o quantificador todo. Então, é muito importante que você entenda a essência da utilização dele e o que ele quer expressar. Vamos lá. Quantificador todo. Todo SEP. Professor, mas vai aparecer assim, todo SEP? Não. S e P está representando aqui alguma proposição. Então, eu estou dizendo que alguma coisa é outra. Tá? Todo SEP. O que quer dizer isso? Que tudo que for pertencente ao conjunto do S pertence também ao conjunto do P. Na matemática, nós temos uma forma de representar isso através de alguns símbolos, né? Que são símbolos de inclusão. Na matemática, a gente estuda esses símbolos aqui, ó. O C, que é chamado está contido, o C cortado, que quer dizer não está contido, o C voltado para trás, que é o contém, e o C voltado para trás, que é o não contém. A utilização desses símbolos também quer expressar de que forma é a participação de um conjunto em outro, ok? Então, ele tem muito a ver com esse nosso estudo. Por que eu digo isso? Porque uma banca ou outra, ao invés de escrever isso, pode usar um desses símbolos. Por exemplo, quando eu uso esse símbolo aqui, que é o símbolo está contido, o que ele quer dizer na matemática? Quando eu digo que um conjunto está contido em outro, eu quero dizer que todos os elementos desse conjunto também estão presentes no outro conjunto. Exemplo, se eu tenho, por exemplo, um conjunto A, 1, 2 e 3, e tenho um conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão presentes no conjunto B. Olha aqui, o 1, o 2 e o 3. Observe que tem que haver uma integralidade. Não pode estar só parcialmente contido no outro. Ou seja, alguns elementos, o 1 e o 2 estão presentes, mas o 3 não. Então, não é todo. Então, ele não está contido. Para um conjunto estar contido em outro, é obrigatório que todos os elementos que constituem esse conjunto estejam no outro conjunto. Não pode ficar ninguém de fora. Um exemplo, se eu tivesse um conjunto D aqui, 2, 3 e 6. Olha só, eu posso dizer que esse conjunto D está dentro do conjunto B? Não. Por quê? Porque o 2 está, o 3 está, mas o 6 não está. Então, ele não está totalmente dentro, ele está parcialmente dentro. Se ele está parcialmente dentro, então eu não posso dizer que está contido. Ok? Não posso. Se eu não posso dizer que está contido, então eu não posso utilizar o quantificador todo. Existe uma associação entre o todo e o está contido. Eu só uso o está contido se todos os elementos estiverem dentro. Então, ele tem essa relação. Quando eu digo todo, eu quero dizer que todos os elementos de um está contido no outro. Então, a simbologia está contido pode ser utilizada com muita tranquilidade. Eu digo isso, volto a reforçar, por quê? Porque tem algumas bancas que, ao invés de usar a palavra todo, pode usar essa palavra está contido. E você tem que estar atento nessa relação, que são formas diferentes de dizer que todo elemento de um também está no outro. Ok? Belezinha? Bom, então era importante a gente entender simbolicamente essa representação aqui. Bom, mas o que a gente tem mais aqui? Então, está aqui, ó.
a representação através do símbolo está contido, todo S é P, é a mesma coisa que dizer que S está contido em P. Agora, o exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto S, 2, 3 e 4. E um conjunto P, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observem que todos os elementos de S, 2, o 3 e o 4 também estão presentes no conjunto P. Beleza? Então, todo S é P? É. Detalhe, galera. Um conjunto, para estar dentro do outro, esse conjunto não pode, em hipótese nenhuma, ser maior que o outro. Como assim, professor, ser maior? Quando que um conjunto é maior que o outro conjunto? A grandeza do conjunto é dada pela quantidade de elementos que ele apresenta. Se eu tenho um conjunto S, como nesse exemplo, utilizando aqui, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3 elementos. O conjunto P, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, observem que o conjunto P, ele é maior que o conjunto S. Por que que ele é maior? Porque ele apresenta uma maior quantidade de elementos. Beleza? Então, como S é menor que P, então S cabe dentro de P. Se fosse o contrário, P em relação a S, não dá. Por quê? Porque P é maior que S. Então, não tem como você colocar P dentro de S. Ele é maior. Vamos comparar duas cidades aí. Cuiabá e São Paulo. São Paulo é uma metrópole enorme. Cuiabá é uma capital, mas é uma capital pequena. Eu não consigo colocar eu consigo colocar Cuiabá dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Cuiabá, né? Então são situações diferentes, porque São Paulo é uma cidade muito maior que Cuiabá. Muito maior, não é só maior, é muito maior que Cuiabá. Então não cabe. Mas eu posso sempre fazer referência a um conjunto menor em relação ao maior, qualificando como todo. Todo S é P, porque S é P. Aí você me pergunta, professor, mas eu só posso fazer isso se for menor? A resposta é não. Você pode dizer também se for igual. Se o conjunto S tiver a mesma quantidade de elementos de P, então isso também será possível. Então eu tenho duas situações que é admissível a utilização da palavra todo, do termo todo, ou do quantificador todo. Quando o primeiro conjunto da referência for menor que o segundo, ou quando o primeiro conjunto for igual ao segundo. Nessas duas situações é possível a utilização do quantificador todo. Agora, o contrário, não. Sendo assim, eu posso dizer que todo S é P, mas como P é maior que S, eu não posso dizer que todo P é S, ok? A não ser que eles fossem iguais. Aí... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos dois serviços, dois cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$ 30. E o cargo de agente, oficial de trânsito, por 10 parcelas de R$ 35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático,
A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clic-clac.